Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investindo em Dobro, onde eu, Rodrigo Nickel, especialista em investimentos, e o meu irmão Lucas Veríssimo, analista CNPI e consultor de investimentos. Hoje a gente vai falar um pouco dessa bomba aí dos bancos, né? É isso aí. O Banco Master, o Banco Will, fazia tempo que a gente não via um colapso aí na renda fixa, então a gente vai falar um pouco aí dos bancos, o que é importante você ver quando você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, porque a gente só fica pensando, vamos pegar um empréstimo no banco, mas... Exatamente, quando você investir, você emprestar o dinheiro para o banco, né? Então, o banco, quando ele vai te emprestar, ele vai fazer aquela análise de crédito. E você, como investidor, também tem que fazer essa análise de crédito do banco, né? É isso aí, porque... um ponto muito bem observado para você, né? Legal isso que você falou. O banco, ele sempre, quando você vai pedir dinheiro para emprestado, ele vai te perguntar uma série de coisas, né? O que você faz, como você ganha dinheiro, qual a sua profissão, né? Você vai ter alguma garantia. E isso que a gente está falando de bancos gigantes com muito dinheiro. É e você, às vezes, batalhando aí diariamente com o seu trabalho, e você tem que saber onde você vai investir. Que na prática você vai estar emprestando esse dinheiro para esse banco, né? Então você tem que saber, se eu vou emprestar para esse banco, eu também preciso fazer essas perguntas, uma análise, né? dele. Preciso avaliar algumas coisas minimamente para ver se esse cara ali, né, pode me devolver esse dinheiro. Se eu vou investir meu dinheiro num CDB, numa LCI, numa LSA, né, desse banco, desse emissor, né? Então é muito interessante, até porque nós recebemos muitas dúvidas, tanto na internet quanto de pessoas ali próximas, principalmente, eu tenho dinheiro no banco tal, eu tenho dinheiro lá no Nubank, eu tenho dinheiro no Banco Inter. E você falando desse banco, foi um que a gente recebeu bastante perguntas, né? É, isso aí. O Nubank, desse vídeo a gente vai falar um pouco dele, né? Porque foi unânime a pergunta, até para mim e para você, sobre esse banco. Acho que até pela porcentagem de brasileiros ali, adultos que investem, que tem conta aberta no Nubank, acaba tendo como volume muita gente tem conta aberta e acaba perguntando pra gente, né? Pô, mas e aí? O que tá acontecendo? E ele foi um banco que teve uma jogada de marketing muito boa, que foi um dos primeiros aí a fazer essa caixinha, As né? caixinhas, a caixinha exatamente. Do Nubank. Então isso popularizou muito no Brasil. É isso aí. Então aquilo que a gente fala muito quando a pessoa vai lá, coloca seu dinheiro na caixinha, né? As pessoas às vezes precisam entender que a caixinha é uma forma de empacotar algum produto financeiro, né? É uma forma simples de se falar, exatamente. Só que a gente vai até falar nesse vídeo o que está por trás da caixinha também. Exato, tem que entender assim, a caixinha é uma interface digital ali, né, que faz com que fique mais fácil do usuário daquele aplicativo, daquele banco, interagir, né, e ali investir o seu dinheiro. Uma forma fácil, como se fosse uma poupança que todo brasileiro conhece, né? E aí, só que por trás dessa interface existe o produto financeiro em si, né, que é aí que a gente precisa entender um pouco, né, o que tem por trás desse produto financeiro, né? Então, antes de começar a falar desse banco, que a gente vai falar bastante no vídeo, vamos falar de dois indicadores que é bom o investidor ver sobre o banco, que é o indicador ali de Basileia e o de imobilização. O primeiro é o índice de Basileia, né, que ele é o principal termômetro ali da saúde financeira de uma instituição financeira, de um banco. Ele mede essa relação ali do capital próprio do banco com os empréstimos que ele faz, o dinheiro que ele empresta, que é o capital de terceiros exposto ao risco. O banco, ele faz intermediações financeiras, ele pega o dinheiro de quem está superavitário, correto? Aquele que está com dinheiro sobrando, que você está investindo, e pega esse dinheiro e empresta, faz essa intermediação. Ele empresta para um terceiro, para uma terceira pessoa que é deficitária ou que quer investir em algum projeto, enfim, que precisa de crédito naquele momento. Então ele mede essa relação, quanto ele tem do banco, do seu capital próprio para esse dinheiro que ele está emprestando, que é de terceiros, para avaliar essa saúde financeira. E o Banco Central, ele trabalha com um índice de Basileia mínimo de 11%. Então, assim, as instituições financeiras têm que ter no mínimo 11% de índice de Basileia. Quanto maior esse índice, melhor. Quanto mais robusta a instituição financeira, maior vai ser esse índice, né? Porque ela consegue suportar uma crise, né? Exatamente. Uma crise, uma necessidade de liquidez naquele momento. Uma corrida bancária. A gente vai falar um pouco da corrida bancária, que está trazendo um pouquinho depois do caso do que aconteceu nos bancos americanos, né, ali nos anos anteriores, que aconteceram nos bancos menores ali nos Estados Unidos, né, principalmente no Silicon Valley e esses bancos ali no estado da Califórnia. E o segundo aí é o índice de imobilização, né? O que é esse índice? É aquela relação aí que vai falar o quanto o banco ali dos seus ativos, ele está em ativos ali de baixa liquidez. Então, quer dizer, o Banco Central, ele estipulou ali 50% máximo. Então, quanto maior esse número, fica mais difícil do banco converter se ele precisar liquidar todos aqueles ativos. Então, quanto menor esse índice, é mais saudável. É um índice muito importante que o investidor tem que ver também. Muito legal, muito interessante essa informação que você traz aqui. Então, assim, passe primeiro esses dois filtros.
Esses dois filtros já vão te trazer muito mais tranquilidade se você conseguir avaliar. Pô, tem aqui um CDB de tal banco. Poxa, será que eu invisto? Dá uma pincelada ali nesses filtros, que aí você pelo menos... Se o investidor tivesse olhado esse índice de Basileia do Banco Will, ele já ia acender um alerta gigante para ele. Teve períodos negativos. Houve períodos em que ele estava negativo, né? Que ele não tinha esse patrimônio próprio para suprir esses empréstimos de terceiros. Ou seja, ele estava usando só dinheiro de terceiros para fazer empréstimo. Exatamente. Ele não tinha nenhum colchão, né? Exatamente. Aquele colchão do patrimônio próprio do banco. Então, isso daí já teria feito, assim, acendido uma luz, né? E aí as pessoas falam, poxa, mas tem FGC. Pô, mas o FGC, primeiro que você não pode investir contando que você vai utilizar o FGC. Ele é um seguro que ele suporta que as instituições financeiras ali, elas contribuem, né? O FGC é uma instituição privada, para quem não sabe. É um seguro de carro. É um seguro. Você não paga contando que você vai bater o carro. Exatamente. Você não quer bater o carro. Mas você sabe que ele não comporta, ele tem um valor limitado, né? Ele tem ali o valor de até 250 mil reais, ele tem alguns limitadores. Ele obviamente que por ser como se fosse um seguro, ele não vai ter ali, encaixa tudo o que tem emprestado dos bancos, né? Então, obviamente, numa crise mais drástica, ele não vai conseguir suportar tudo. É óbvio que isso é muito improvável de acontecer, mas é algo que você tem que ter, é um risco a ser avaliado, né? Porque muitas pessoas falam só de retorno, né, pessoal? Retorno é muito bonito, é lindo, até acontecer o que aconteceu, que a gente viu, a gente está aqui no dia a dia, ver as pessoas com um limite que passou do FGC, que perdeu dinheiro no Banco Will, que perdeu dinheiro, né? Perdeu porque passou ali do limite, que ficou meses ali sem ter rentabilidade. Aplicou menos de 250, mas aí teve a rentabilidade. Isso, na hora de aplicar, na hora de fazer o investimento, não considerou o prazo de vencimento e a taxa de juros para avaliar se até o vencimento não iria passar desse limite, né? Então, assim, às vezes o cara, até 250 mil, ele vai lá e investe 250 mil, no mês seguinte já passou desse valor. Às vezes ele estava num pré-fixado e não compensava ele vender no mercado secundário e tomar um deságio gigante. Era até melhor ele perder essa rentabilidade do FGC. E ir pro FGC, né? Perder esses dias do FGC. O FGC, ele cobre o principal mais os juros do período até a liquidação do banco. Então, depois que liquidou, o período que demora para pagar, você fica sem rentabilidade, né? Então, isso acho legal que as pessoas precisam ponderar esse risco, né? Ponderar, não só olhar ali para a rentabilidade. Né? O que a gente vai mostrar hoje? Além desses índices, a gente vai trazer algumas informações aqui do Nubank propriamente dito. Porque é uma instituição que muitas pessoas têm conta, né? E que, como a gente falou, a gente recebeu muitas dúvidas. Se ele estava em perigo. Se está em perigo e tudo mais. Então a gente vai trazer alguns dados desse banco, como esse banco ganha dinheiro, como que está a carteira de crédito desse banco, ele é lucrativo? A primeira pergunta que você vai, poxa, eu vou emprestar um dinheiro, vou colocar meu dinheiro num CDB do banco X. Pô, esse banco é lucrativo? Como que esse cara ganha dinheiro? Como que ele gira os seus ativos em relação aos seus passivos? E como ele faz a gestão do crédito que ele dá? É muito importante. E para começar, né, Lucas, a gente pode já ver que o Nubank ele já tem, ele tem uma estrutura muito grande, ele tem um market cap gigante, ele já está entre ali as top 10. Isso aí, ele já está listado na Bolsa de Nova York. Né, lá fora, o market cap dele é de bancão, ele está ali com o Santander, Itaú, então é muito difícil acontecer com uma empresa nessa proporção, né? Até pelos números, a gente vai mostrar aqui receita crescente, lucro crescente, ele deu aqueles prejuízos nos primeiros anos, porque obviamente é normal, porque ele está reinvestindo, ele está tendo um fluxo de caixa de investimento muito vai fazer o marketing elevado, que a gente falou das caixinhas. Quem hoje nunca ouviu falar da caixinha do Nubank? Exato. Então ali ele investe, tem um investimento pesado, né? Isso aí. Então a gente vai mostrar aqui para vocês, com referência ao Nubank, o que você deveria avaliar em relação, no mínimo ali, né? O mínimo ali para você avaliar se você vai emprestar o dinheiro para esse banco ou não. Então o Nubank aqui vai ser um exemplo, né? A gente vai mostrar um exemplo dessa análise, obviamente, numa primeira análise, né? Nada muito aprofundado, mas que você consiga... só esses dois índices a gente já começou, o market cap, você já começa... Já são sinais verdes, né? Isso aí, você já começa a ter ali, eliminar, né, possíveis red flags, né, ali, que possam surgir desse banco. E agora a gente vai trazer dados aí da parte da relação com o investidor, os seus lucros, operações, vão trazer mais informações. Isso aí, os dados que a gente vai trazer aqui são dos últimos resultados, né, do Nubank, que é do terceiro trimestre de 2025, né, o último trimestre de 2025 ainda não foi fechado, mas é legal a gente trazer esses dados para mostrar se esse banco é robusto ou não, né, e dá para mostrar a robustez do Nubank, que é um banco que tem, é óbvio que a gente
a probabilidade de ter um problema com esse banco é baixa, né? Mais difícil. A gente pode começar aí vendo clientes, né? Ali o terceiro trimestre de 21 até o terceiro trimestre de 25, como teve um ganho muito exponencial na parte de clientes. Ganhou muito clientes. E não só no Brasil, como você disse, que 61% dos brasileiros têm conta, mas ele está se expandindo muito ali no México, na região do México. Isso aí, México, Colômbia também, ele já está presente. Ele está muito presente na América Latina. É, isso mesmo. Você vê uma vertente de crescimento de clientes, né? E era até no início uma preocupação com esses bancos digitais, né? Se todos eles iriam ser rentáveis, né? Pelo volume de clientes que eles atraíram, né? Como que eles iam rentabilizar em cima, obviamente, desse cliente, né? Ganhar dinheiro ali com esse cliente. Então a gente vai falar depois agora da expansão da carteira de crédito, como que ele está trabalhando em cima, né? Mas é legal a gente mostrar essa evolução de receitas também, né? Lá de 21 até aqui de 25, você vê como as receitas em dólares, né, em bilhões de dólares. Lembrando que, como eu falei, ela é listada na Bolsa de Nova York. Olha, um crescimento muito grande, né? Um CAGR ali, um crescimento anual composto de receita de mais de 73%. É um CAGR muito elevado, né, de crescimento anual ali composto. E dessa receita, o lucro líquido também foi em linha, né? Então você vê que ela teve, de fato, ela conseguiu controlar ali entre receitas e lucros as suas despesas, os seus custos, né? Ele conseguiu ter crescer receita sem perder a lucratividade. Então, obviamente, ali ela cresce, ali de 21, ela está ali com negativo, como a gente falou, que o começo ainda estava naqueles momentos de expansões, e aí ele começa a ter esse crescimento anual ali composto dos lucros, tendo um lucro líquido ali no terceiro trimestre de 2025 de 783 bilhões de dólares, né? Um CAGR ali, um crescimento composto de 70% ao ano. Muito grande, né? E na parte de clientes é muito interessante você ver ali, ó, a taxa de atividade. Então não é aquele cliente que abre a conta e esquece, não movimenta essa exatamente. conta. Ali, ó, 83% a taxa de atividade. Então o cliente, a cada 100 clientes, 83 pessoas abrem a conta e mantém ali movimentação, investimentos, cartão de crédito, qualquer seja a relação com o banco, né? Exatamente, você vê assim, muitos clientes crescendo e que de fato ele não só baixou o aplicativo ali, abriu a conta e largou, né? Como a gente falou e você falou no começo, o número de clientes é muito grande no Brasil. Isso chama muita atenção, né? 61% da população adulta do Brasil tem conta no Nubank. É um volume muito expressivo. E aí vamos falar um pouco do como ele ganha esse dinheiro, essa receita, o que está crescendo, o que está diminuindo na proporção da carteira dele? A carteira de crédito, né, que é algo que é muito importante a gente avaliar dentro de um banco, né? Para quem que esse banco empresta dinheiro, como que ele faz essa gestão do seu capital próprio, do capital de terceiros que está exposto ao risco. A carteira de crédito, conhecer do banco é muito importante, né? O Banco do Brasil ele vem passando com aconteceu ali um problema na carteira de crédito do agronegócio, porque sempre foi um banco muito exposto ao agronegócio, ao programa, né? Os incentivos do agro e acabou tendo passado ali essa quantidade grande de recuperações judiciais e a inadimplência acabou subindo. E o lucro, consequentemente, vem caindo, apesar de não ser... Quando a gente está falando que vem diminuindo, é bilhões ainda, não é? Sim, mas o que acontece? Quando a inadimplência sobe, o banco ele tem que aumentar também as suas previsões para não pagadores, né? Então ele tem que guardar aquele dinheiro em caixa, aquele dinheiro que não é contabilizado como lucro, ele fica guardado lá para uma provisão para suprir essas inadimplências que ele vem a ter de fato ali, principalmente nas carteiras que estejam inadimplentes a maiores de 90 dias, né? Que aí é a preocupação do banco, ele olha esses 90 dias, a taxa preocupação, é uma referência muito grande, né? A taxa de inadimplência de mais de 90 dias, porque se ela começa a subir, ele tem que aumentar suas provisões ali para não pagadores, já meio que contabilizando que ele vai tomar esse calote, né? Ele não vai conseguir recuperar esse crédito ali de maneira normal, pelas vias normais, né? Então vamos falar então um pouquinho da carteira de crédito ali do Nubank. A gente percebe, né, Rodrigo? A gente estava até conversando bastante dessa evolução da carteira de crédito, né? A gente vê que lá no ano passado, por exemplo, quando a gente vê do ano passado, e logo que o banco surgiu mesmo, um dos grandes focos dele foi o cartão de crédito, que ainda é um dos principais ativos ali, né, da sua carteira de crédito. E o cartão de crédito, obviamente, todo mundo acabou já vendo, né, alguém com o cartão roxinho, o famoso cartão roxinho do Nubank, que acabou popularizando bastante, né? Mas a gente vê essa evolução de um ano para o outro, de que o banco começa
a se expor mais a outros tipos de crédito, diminuindo a participação do cartão de crédito e aumentando a participação em empréstimos com garantia e empréstimos sem garantia, né? 10% em um ano que ele deixa de se expor ali no cartão de crédito e aumenta os empréstimos. Né? São 10% aqui, enquanto aqui a gente também teve essa proporção subindo, né? Principalmente ali dos empréstimos com garantia, e os empréstimos sem garantia também aumentaram. É óbvio que, né, isso depende de uma boa gestão de crédito. A gente tem que lembrar que o banco, quando ele fornece crédito, é a mesma coisa. Ele vai ter que avaliar para quem que ele fornece. Quanto melhor essa avaliação, a qualidade do crédito que ele concede, menor o número de inadimplentes ele vai ter, o que vai se traduzir ali em maior rentabilidade para o banco, né? O empréstimo com garantia, ele está lastreado no veículo, por exemplo. No veículo. Então, ele pode pegar o bem ali. Executar esse bem, por isso né? que a gente fala, o carro só é seu quando você termina ali de pagar suas parcelas de financiamento. Isso aí, o imóvel também, né? O imóvel é a mesma coisa. Ele cobra um juros menor. Porque ele tem esse colateral, né? Esse colateral em garantia, os juros acabam sendo menores, né? Então, mas é muito interessante ver essa evolução e a gente vê aqui, né, no lado ali do Rodrigo, né, esse crescimento ano a ano ali da carteira total de crédito, né? A gente tem esse crescimento no ano a ano ali de 40%, né, na carteira total, mas muito interessante, né? Olha ali os empréstimos com garantia crescendo no ano a ano 133%, mostrando que o banco está se preocupando em fazer uma análise de crédito melhor, o volume de clientes que ele tem, né? A gente pode falar que ele está tomando menos risco. É isso aí, ele está sendo mais cauteloso em dar esse empréstimo para o seu cliente. Vamos falar um pouco aí que é o que a gente falou, que é uma coisa que os bancos se preocupam muito, não só os bancos, também o Banco Central, ele fica de olho nos bancos. Tem uma grande preocupação, a gente tem um Banco Central muito eficiente no Brasil, o banco né? dos bancos, né? Porque é aquela coisa que você falou, o desse quebrar, vai um efeito dominó, então ele se preocupa muito. Ele monitora constantemente essas instituições. E a inadimplência de 90 dias, ela no começo aí foi melhor, né? Tá em seus 4% e 7%, que é um indicador muito saudável. E aí ele veio com recorrentes aumentando, e hoje está em 6,8%. Chegou a bater ali, né, no início de 2024, ali 7,2%, que já é um sinal... Já um alerta preocupante. Um alerta, assim, não é algo desesperador, mas já acende um sinal de alerta. O legal é que ela fique ali até 8, né? Até 8, acima de 8 ali já é um sinal mais crítico, né? Certo. Então, mostra que, como a gente falou da carteira de crédito, provavelmente é bem possível que, por essa preocupação na qualidade do crédito que ela dá para quem ela concede crédito, ela conseguiu reverter isso no início ali de 2025, né, esse índice de inadimplência, mas aí voltou a subir um pouquinho mais agora no final, batendo 6,8, né? Como você falou, não é um índice desesperador, mas não é algo... A gente também pode levar, que nem você falou, ele já... Vendo isso, pode ser que ele já mudou essa linha de crédito dele. E a gente tem que lembrar também que a gente está com uma taxa de juros muito alta. Pode ser que tenha alguma interferência aqui. Pode ser que isso influencie nessa subida da taxa de juros. Acaba fazendo pessoas que tenham tomado dívidas ali pós-fixadas, né, atreladas à inflação, e depois teve aquele spike da inflação, depois o controle. Então isso acaba interferindo também nessa inadimplência. Mas é importante a gente sempre avaliar, né, isso, né, porque é algo que é ali uma força motriz, o crédito acaba sendo uma força motriz de instituições financeiras, né? E aí falando um pouco do ROI, né, retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o lucro propriamente dito, né, e a gente vê aqui o crescimento do lucro líquido, né, e o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o patrimônio dos acionistas daquele banco, né? O lucro, a gente vê aqui bem crescente, né? Esse lucro vem crescendo aí, né, nesse último ano, como a gente já mostrou ali anteriormente, com o ROI ali, um retorno sobre o patrimônio líquido atual ali na casa dos 30%, 31%, que é um retorno bem elevado, né, sobre o patrimônio líquido ali, bem interessante, né? A gente considera, eu gosto sempre de comparar com a Selic ali, quando você vê Selic puramente 15%, um retorno sobre o patrimônio que é excelente. 2 vezes a Selic, né? Então, são coisas que você tem que avaliar, né? Antes de você investir de fato o seu dinheiro no banco. Bom, então, resumindo as perguntas sobre o Nubank, na nossa opinião, é um banco que se mostra muito saudável, um gigante que vem crescendo, expandindo suas operações na América do Sul. Eu acho que não tem que você se preocupar com o seu dinheiro ali no Nubank. Acho que isso não é um fator de preocupação. O banco é sólido, ele tem uma estrutura sólida, ele é lucrativo, ele tem uma basileia adequada, né? Ele tem os seus índices adequados.
É claro que quando a gente fala de banco, como a gente tem algumas considerações finais, né, trazendo o que aconteceu lá no Silicon Valley, nos Estados Unidos, é óbvio que na era digital, uma corrida bancária, o banco ele trabalha muito com a questão fiduciária, né, da confiança. Então, obviamente que numa corrida bancária diferente do que acontecia lá no começo dos anos 2000 e lá nos anos 90, que era uma corrida bancária física, as pessoas iam lá na agência, faziam a fila para tirar o dinheiro do banco. Sim. Hoje é tudo digital. Então, uma corrida bancária hoje é muito mais acelerada, a velocidade é muito mais acelerada. Por isso que os bancos centrais, eles ficam muito mais de olho por conta dessa velocidade, dessa questão fiduciária, da perda da confiança na instituição, faz com que as pessoas tirem o seu dinheiro e a instituição, se ela não for sólida, ela pode ter um problema de liquidez. Não é o caso, como a gente mostrou aqui, do Nubank, mas são considerações que a gente tem que ter para entender muito bem. Como eu falei no Silicon Valley, o Fed, o Banco Central Americano, teve que intervir nos bancos, lá nos bancos pequenos, justamente mais rápido para poder estancar essa eventual corrida bancária e gerar um efeito dominó, né? O mercado financeiro ele é todo interconectado, né? Então, uma instituição financeira tem títulos de outra instituição financeira. Eles fazem empréstimo não pode fechar com caixa negativo no dia. Então... Ele carrega, às vezes, título de outro banco, né, no seu balanço. E, assim, um problema com um pode afetar todos, né? Por isso que o Banco Central mais gigantes assim, né? Exatamente, né? E para finalizar, um pouquinho das caixinhas, né? O que é importante lá quando você tem um banco digital e tem uma caixinha... O que é importante você avaliar antes de colocar esse dinheiro na caixinha, né? Bom, então o que a gente tem que saber das caixinhas, Lucas? Qual é o produto financeiro que está por trás dela? Eu acho que todo mundo já abriu ali uma caixinha ali e ele faz perguntas para você. Quando você quer resgatar? Qual que é o seu objetivo? Porque ele vai direcionar você a uma renda fixa diferente. Pode ser um RDB de curto prazo, pode ser um de longo prazo, onde vai te pagar uma rentabilidade maior, mas seu dinheiro vai ficar por mais tempo alocado, vai interferir ali no imposto de renda, é uma coisa que você tem que saber. E às vezes vai até para um fundo de investimento, onde o pacote está ali de título soberano, mas às vezes tem até uma parte que está em crédito privado. E muita gente teve surpresa ali no evento da Americana. Estava numa caixinha e tinha um pouco de crédito privado, uma debentures americana. E acabou entrando depois em recuperação judicial. Então é muito importante isso. Você entender o que tem por trás da caixinha. Tem um CDB e um RDB lá, né? Tem, enfim, são produtos que são garantidos pelo FGC. O CDB tem garantia do FGC. É um fundo de investimento. Não. Se é um fundo de investimento, não vai ter garantia do FGC. Né? Então você vai ter que se preocupar em ver mais uma camada, né? O que tem atrás da caixinha? É um fundo? Em que esse fundo investe? Então você vai ter que se preocupar com isso, porque já que não tem proteção do FGC, eu vou ter que ver o que esse fundo investe, como que ele É uma forma lida, muito boa de popularizar, porque tem um rendimento melhor que o da poupança, né? Hoje a poupança, quem deixa dinheiro na poupança está deixando dinheiro na mesa, né? Sim. Então, mas é bom você saber o que tem ali por trás. Pegue esses filtros, pegue tudo que a gente falou aqui, faça isso antes de alocar o seu dinheiro em qualquer um CDB aí da vida que te ofereçam. Lembrando que independente de onde você invista, às vezes as plataformas elas negociam CDBs de terceiros, né? Então lembrando sempre isso. Às vezes você tem conta na XP, no BTG, né? Em qualquer lugar que seja. Só que ela está vendendo um CDB de outro banco, né? Então você tem que sempre avaliar o emissor, não é porque o seu dinheiro você está investindo... Está na XP. A XP, o BTG, outras corretoras, elas são como se fosse um mercado que vende aqueles produtos. No final você tem que avaliar. E ela tem os seus produtos próprios, mas tem os produtos de terceiros nas suas prateleiras. E como qualquer mercado tem o produto com melhor qualidade e tem um produto com menor qualidade, né? E aí na hora você vai ter que saber o que faz sentido para você naquele momento, de acordo com o seu objetivo, o seu perfil de risco e tudo mais, tá? Então se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações de que nós postamos os vídeos aqui com bastante frequência. E sugestão, deixa nos comentários. Sugestão, deixa nos comentários. Aquilo que você quer que a gente fale nas próximas semanas, deixa nos comentários. Bons investimentos. Bons investimentos.